Evangelho de Lucas, capítulo 5, os versos 17 a 26. Lucas, capítulo 5, 17 a 26. Fechar os nossos olhos e vamos orar antes de lermos. Senhor Deus, nosso Pai, Pai maravilhoso, como cantamos, agora que estamos diante da Tua Palavra, Pai, para lê-la e expô-la, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa dirigir, ó Pai, as nossas mentes com o Teu Espírito, abrir o nosso entendimento, esclarecer, ó Pai, os nossos corações, para que olhemos para a Tua Palavra como a fonte de vida que ela é, e que possamos, ó Pai, guardá-la em nosso coração para uma vida prática de obediência no nosso dia a dia. Fala, Senhor, ao nosso coração, atende, Senhor, as nossas necessidades. Precisamos, Senhor, urgentemente ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Pai, encher o nosso coração da Tua Palavra, para que vivamos vidas dignas nesse mundo que caminha para a destruição. É em nome de Jesus, Teu Filho, que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 17: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Irmãos, esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, e aqui nós vemos o Senhor Jesus, ele fazendo 3 milagres em sequência, né? Nós vemos o Senhor Jesus perdoando pecados, e os escribas e fariseus, eles fazem muito bem ao interrogar: quem é que pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Nós vemos Jesus lendo os pensamentos dos homens, ele sabendo aquilo que eles estavam pensando e arrazoando em seus corações, e nós vemos o Senhor Jesus curando um paralítico. Aquele que fez todas essas coisas com toda perfeição e com toda a autoridade, certamente era o próprio Deus. E isso é uma coisa interessante no ministério do Senhor Jesus. Aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecerem Cristo, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, eles não conseguiram fazer isso. Eles o rejeitaram. E esse poder demonstrado por Cristo, especialmente nessa passagem, em outras tantas da Escritura, esse poder
jamais foi demonstrado ou possuído por qualquer homem. Por mais poderosos, por mais que os grandes profetas da palavra de Deus manifestassem o poder de Deus nos seus ministérios, por mais que eles fizessem coisas grandiosas pelo poder de Deus, nenhum deles manifesta essas capacidades do Senhor Jesus: perdoar pecados, conhecer os pensamentos e fazer curas milagrosas. A primeira coisa que nos chama a atenção nessa passagem é o esforço que alguns homens podem fazer quando eles estão seriamente interessados em alguma coisa. Quando você traça algum objetivo na sua vida, quando você traça algum plano, traça alguma meta para você. Isso a gente vai falar mais na frente. E você está bem disposto e interessado que aquilo ocorra, você segue naquela direção. Você se esforça, você empenha toda a sua vida e a sua atenção naquela direção. E aqui nós vemos os amigos de um paralítico. Eles queriam trazê-lo a Jesus. Nós vimos no texto que nós lemos, na leitura continuada, nós vemos em vários textos dos evangelhos que o Senhor Jesus era aquele que se compadecia daqueles que sofriam. E muitos que procuraram o Senhor Jesus, praticamente todos, foram curados das suas moléstias, das suas enfermidades, tá? Das suas misérias que atacavam a sua saúde e principalmente a sua alma. E esses amigos, e aqui nós vemos amigos de verdade, tá? Porque muitas vezes, quando nós precisamos ajudar alguém, as dificuldades, os problemas, a falta de tempo, o cansaço nos desanimam, né? Só que esses amigos, a palavra de Deus fala que eles não conseguiram chegar ao Senhor Jesus, não conseguiram chegar perto do Senhor Jesus por causa da multidão. E quando Jesus ele estava ensinando, e na leitura continuada que também nós vimos que ele estava ensinando e mais de 5.000 pessoas estavam ao redor dele. Aqui o texto ele não nos diz quantas pessoas estavam, mas fala que era uma multidão. Se já é difícil você andar no meio de uma multidão sozinho, imaginem no mínimo 4 pessoas carregando um leito com um paralítico. Então eles não conseguiam. E o que eles fizeram? Desistiram? Eles deixaram de buscar aquilo que eles intentavam fazer? Não. O texto nos diz que eles subiram ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Eu acho que poucos de nós teriam essa disposição. Poucos de nós deixaríamos de curtir o nosso dia de descanso, de repouso, para ir ajudar alguém. E aí a gente vai ajudar, chega na situação não dá para fazer mais nada, vamos embora. Mas não, eles, além de chegarem na casa, eles sobem no eirado. Em outro texto correlato, eles dizem que eles descobrem o telhado e descem por cordas aquele homem no seu leito, e ele desce diante de Jesus. O objetivo deles foi alcançado. Eles se propuseram a fazer uma coisa, fazer um bem a alguém, e foram até o final, não mediram esforços. E aí o que acontece? A atenção do Senhor Jesus, ela foi atraída àquele homem. O Senhor Jesus contempla toda aquela cena, vê o esforço dos seus amigos, vê a fé no coração daquele homem, e ele foi curado. É interessante que eu vou falar de um outro aspecto e depois a gente volta nos aspectos tradicionais desse texto. Nós vemos aqui
que através de esforço braçal, suor, trabalho árduo e perseverança, os seus amigos eles foram bem-sucedidos em conseguir que ele recebesse a grande bênção da cura completa, não somente a cura do seu corpo, mas a cura da sua alma. Depois a gente vai ver isso com mais calma, tá? E aí nós vamos falar, e o que eu vou falar muitas vezes é para nossa própria vergonha, tá? Que o esforço e a diligência, eles são muito importantes na nossa vida, no nosso dia a dia. E é uma verdade que nós percebemos em todas as áreas do nosso viver. Que digam os pais de crianças pequenas, o trabalho que dá. Nós vemos que em toda profissão, em todos os serviços, em todos os negócios, o principal segredo do sucesso é o esforço. O homem, ele não prospera por causa de sorte ou por causa de coincidência, mas ele prospera, o motivo disso é um trabalho árduo. Não se iludam, todas as pessoas que são expoentes na sua profissão, naquilo que fazem, que são bem-sucedidas, por trás tem toda uma história de dedicação, de trabalho árduo, de muito estudo. Todas essas coisas os levam. Os grandes negociantes e os grandes empresários, eles não acumulam fortunas sem muito trabalho e sem muitas dificuldades. Os grandes profissionais, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, eles só adquirem experiência e um grande nome por meio de estudo e de diligência. Quando a gente vê um grande profissional valorizado na nossa sociedade, dando entrevista, falando com autoridade sobre determinado assunto, com certeza ele não chegou lá sem estudar e sem trabalhar muito. E isso é um princípio com o qual todos os filhos do mundo, eles estão perfeitamente acostumados e familiarizados. E muitas vezes nós vemos nas mídias sociais, nós vemos em propagandas, que uma das suas máximas favoritas é: sem esforço não há resultado. Eu não conheço nenhum profissional de sucesso que não trabalhe pelo menos 12 a 14 horas por dia, tá? Que não estude muito a sua vida inteira e que lute para desempenhar da melhor forma possível a sua atividade. Não conheço. Só que a gente não vai parar por aqui. A gente não vai parar na esfera desse mundo. A gente não vai parar na esfera da vida profissional, né, daquilo dos nossos objetivos nesse mundo. Nós precisamos entender que o esforço e a diligência, eles são essenciais para o bem-estar e para a prosperidade da nossa alma, tanto quanto do nosso corpo e da nossa vida material nesse mundo. Todo o nosso empenho, tudo aquilo que nós demonstramos e fazemos para nos achegar a Deus e nos aproximarmos de Cristo, nós devemos demonstrar o mesmo zelo e a mesma seriedade resoluta que foi demonstrada pelos amigos desse paralítico. Em momento nenhum eles desistiram por causa das dificuldades. Em momento nenhum eles falaram assim: ah não, tem muita gente, eu não vou conseguir chegar. Aí alguém deu a ideia: não, vamos subir pelo eirado. Ah não, vai ser difícil, ele pode cair, ele pode se machucar.
nós somos poucos, o telhado é muito alto. Vamos abrir o telhado. Não, pode estragar o telhado. Vamos descer. Sempre vai ter alguma coisa para nos tirar do nosso objetivo. E quando nós entendemos que a nossa vida espiritual, ela é uma via de duas mãos, em que de um lado nós temos a ação do Espírito Santo e de outro nós temos a nossa diligência e o nosso compromisso com o Senhor. Na hora em que nós entendemos isso, nós vamos ter a mesma diligência que os amigos do paralítico tiveram. Nós não podemos deixar que dificuldade nenhuma nos impeça e que nenhum obstáculo ele nos prive de fazer aquilo que realmente contribua para o bem da nossa alma. Devemos lembrar que a nossa alma, ela é eterna. A nossa alma, ela não vai ser aniquilada quando nós morrermos. Ou estaremos eternamente com o Senhor em glória, consolados por toda a eternidade, ou estaremos condenados por toda a eternidade. Nós devemos manter esse princípio claro na nossa mente, quando nós falarmos, por exemplo, de lermos regularmente a palavra de Deus, ouvirmos a pregação da palavra de Deus, observarmos o dia do Senhor e, como eu falei no domingo passado, nos dedicar à oração. Esses são aspectos que eles dizem respeito à nossa vida cotidiana. Da mesma forma, como eu falei do profissional, ele não vai ser reconhecido, ele não vai obter êxito, ele não vai ter sucesso na sua carreira. Também nós não teremos sucesso na nossa carreira se nós não utilizarmos os meios que o Senhor colocou à nossa disposição para nós desenvolvermos a nossa salvação. Leitura da palavra de Deus, observar o dia do Senhor e participar dos sacramentos, dedicação à oração. Em tudo isso que eu falei agora, com relação à nossa alma, nós devemos estar atentos e estar alerta contra a preguiça e o fato de apresentarmos constantemente desculpas, normalmente esfarrapadas. Já percebeu que as desculpas mais esfarrapadas que a gente dá é quando a gente tem que falar de o porquê que a gente não está lendo, por que a gente não está orando, por que a gente está desprezando o dia do Senhor? As desculpas mais furadas. A gente fala coisas que, se fosse para estarmos participando de uma palestra, estarmos participando de um congresso, se nós ganharmos uma viagem para outro país, dificuldade nenhuma vai impedir a gente. Irmos a uma festa, ganharmos um ingresso de cinema, não tem dificuldade para essas coisas. Mas a gente sempre tende a dar desculpas tolas quando o assunto é santidade. A necessidade, ela tem que ser aquilo que nos motiva a descobrir maneiras para manter esses hábitos. Aqueles homens viram a necessidade do seu amigo e eles arrumaram um jeito de fazer o que era certo. Enquanto nós não entendemos a necessidade que nós temos de termos comunhão com o Senhor, de sermos alimentados pela sua palavra, de sermos abençoados no dia do Senhor, nós não vamos arrumar maneiras de conseguir fazer essas coisas. Se não podemos fazer de uma forma, vamos procurar outra maneira para fazer e manter a prática dessas coisas. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente. A saúde de nossa alma está em jogo. Ali, nesse texto que nós lemos, era a saúde daquele rapaz, daquele paralítico. Muita gente sabe, todos sabem, que ao se ficar muito tempo deitado,
sobre uma cama. Outras doenças se aproveitam, a saúde dele estava em risco. Não era só o fato dele não andar, mas outras doenças se apoderam do corpo de uma pessoa que fica deitada muito tempo. Só que aqui não é a nossa saúde física que está em jogo, é a nossa alma, e por toda a eternidade. Nós devemos lutar para preservar esses hábitos: leitura da palavra do Senhor, oração, comunhão no dia do Senhor, culto, a pregação, mesmo que estejamos passando por inúmeras dificuldades. Aqueles amigos do paralítico, eles poderiam deixá-lo, porque eles tinham dificuldade de chegar até o Senhor, eles tinham praticamente uma impossibilidade de subir com aquela cama, mas eles não se deixaram abater. E mais, para nossa vergonha muitas vezes, se os filhos desse mundo, aqueles que são inimigos de Deus, vão para o inferno por toda a eternidade, eles se esforçam tanto em busca de uma recompensa corruptível, nós devemos demonstrar um empenho muito maior na busca de uma coroa incorruptível, que é o que aguarda os filhos de Deus nessa luta contra o pecado. E por que será? Por que será que os crentes se esforçam tão pouco na sua vida espiritual? Já parou para se perguntar? Por que eu me esforço tão pouco em prol da minha vida espiritual? Por que os crentes nunca acham tempo para orar, ler a Bíblia, ouvir a pregação da palavra de Deus? Por quê? Responda para si mesmo. Olha para dentro de você. O que justifica a sua constante atitude de se desculparem por negligenciarem os meios de graça? Como poderemos explicar que homens tão zelosos em assuntos relacionados a dinheiro, negócios, prazeres, política, não conseguem fazer um mínimo esforço em benefício da sua alma? E a resposta ela é muito simples e muito dura, tá? É que essas pessoas, elas não estão pensando com seriedade a respeito da sua salvação. Eles não enxergam qualquer enfermidade espiritual, eles não têm consciência de que necessitam do verdadeiro médico, aquele que pode curar tanto o corpo como a alma. Eles não sentem e não percebem que a sua alma está correndo o sério risco de perecer por toda a eternidade. É muito interessante porque na nossa lista de pedidos de oração, nós temos muitas pessoas com muitas enfermidades, mas todos nós temos a necessidade de orar pela nossa vida espiritual, porque sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós estamos enfermos. E essas pessoas que estão caminhando para a destruição, elas não veem utilidade em se esforçar no que se refere à sua vida espiritual. Ela está morta, ela está morrendo, mas ela não consegue enxergar que ela está morrendo. Mais ou menos a pessoa que está com uma doença e não quer fazer exame, não quer ir ao médico. Se eu for ao médico, o médico vai achar um monte de doença e eu não quero. Está morrendo, está morta por dentro praticamente, mas ela acha que está muito bem. E essas pessoas andam em trevas, e nessas trevas milhares de pessoas vivem e morrem. Felizes são aqueles que reconheceram o perigo em que estavam andando por não enxergarem a sua doença espiritual e consideraram tudo como perda para ganhar a Cristo e serem achados nele. Irmãos, a gente tem que tomar o cuidado de não cairmos no ativismo, em querermos
fazer as coisas para sermos aceitos diante de Deus. Não é isso que o texto aqui mostra. Mas o texto ele vai mostrar, também como já foi falado na escola dominical, esse domingo e no outro. Pelo fato do Senhor ter nos salvado, nós vamos demonstrar na nossa vida e no nosso dia a dia diligência em zelar pelos meios de graça e praticar esses meios de graça que o Senhor coloca à nossa disposição. Você não vai ser conhecido como um crente que ama o Senhor por ser um crente preguiçoso. Não devemos ser conhecidos assim. Pelo contrário, devemos ser conhecidos como aqueles que são zelosos da palavra de Deus, zelosos de boas obras, que se esforçam continuamente por aplicar a palavra do Senhor na sua vida e viver uma vida de boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. E aí o texto continua, e a segunda coisa que nós vamos observar nessa passagem, mais uma vez, tá? É a bondade e a compaixão do nosso Senhor Jesus. 2 vezes ele fala com bastante ternura a esse infeliz paralítico que estava diante dele. Jesus começa falando para ele maravilhosas e comoventes palavras: homem, estão perdoados os teus pecados. E logo em seguida ele acrescenta palavras que no aspecto de produzir conforto eram secundárias à bênção do perdão. Ele diz ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. É interessante que Jesus gostava de fazer isso. Ele gostava de virar de cabeça para baixo o mundo das pessoas. Os próprios amigos do paralítico, todas as pessoas que estavam ali dentro, conhecendo quem Jesus era, conhecendo o que ele já tinha realizado, vendo toda aquela cena, qual foi a primeira coisa que as pessoas pensaram que Jesus ia fazer? Curar o paralítico. Mas Jesus ele não estava preocupado apenas com o aspecto físico. Primeira coisa que Jesus faz é dar àquele homem a certeza de que a sua alma estava curada. Irmãos, quantas igrejas estão cheias de pessoas procurando a cura para alguma enfermidade física, e na maioria dessas igrejas não é oferecida a coisa que elas mais precisam, a cura da sua alma. Porque se nós temos a nossa alma curada da moléstia, da praga que é o pecado, pelo sangue de Cristo que nos lava e nos purifica, nós temos a capacidade de passar por essa vida com qualquer enfermidade física. O apóstolo Paulo, ele tinha algo que o atrapalhava bastante, e alguns dizem que era uma enfermidade física, um espinho na carne, e 3 vezes ele pede ao Senhor que o livre disso, e o Senhor diz para ele: a minha graça te basta. Você pode viver, nós podemos viver doentes, enfermos, passando por necessidade nesse mundo, desde que a nossa alma esteja curada. Se a nossa alma está curada, se nós temos comunhão com o Senhor Jesus, não precisamos de mais nada nesse mundo. Não precisamos de bens materiais, não precisamos de amizades, não precisamos de saúde. Nós já temos o principal e a única coisa que vai fazer diferença na nossa vida por toda a eternidade. Daqui a 200 anos não vai fazer diferença se eu andava de cadeira de rodas, ou se eu andava de muleta, ou se eu andava perfeitamente sem dor na coluna. Não vai fazer diferença se eu sofri numa cama de hospital por 50 anos com câncer. Não vai fazer diferença. Daqui a 200 anos, para cada um de nós aqui, a única coisa que vai fazer diferença é se a minha alma foi curada da moléstia do pecado. Isso vai fazer diferença. E aí, depois que Jesus ele dá essa certeza que a alma dele estava curada, ele afirma também que o seu corpo está curado e o manda para casa regozijando-se. E nós devemos sempre nos recordar desse aspecto do caráter do nosso Senhor.
a sua amável bondade para com o seu povo. Ela nunca muda ou falha. Essa bondade de Cristo, esse amor largo que Ele tem pelo seu povo, é um poço profundo, que ninguém vai conseguir achar o fundo dele. As águas desse poço, elas começaram a jorrar desde a eternidade, mesmo antes que os membros do povo de Deus existissem. A amável bondade do Senhor os escolheu, os chamou e os vivificou, ainda quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Essa bondade, essa terna misericórdia nos atraiu a Deus, transforma o nosso caráter, nos dá e nos concede uma nova vontade e coloca em nossos lábios um novo cântico. A amável bondade do Senhor nos suporta, nos atura em toda a nossa obstinação e pecados, e ela jamais vai permitir que nos apartemos definitivamente de Deus. Essa bondade, ela vai fluir para todo o sempre, assim como um rio caudaloso, durante as intermináveis eras da eternidade. O amor e a misericórdia de Cristo devem ser a segurança do pecador quando ele inicia a jornada cristã. E esse mesmo amor e misericórdia, que são a segurança para que a gente possa começar a nossa caminhada, vai ser a única garantia que nós vamos ter quando tivermos que atravessar o rio tenebroso para entrarmos no nosso lar finalmente. Não serão as nossas obras, não serão os nossos feitos, não serão tudo aquilo que nós conhecemos e amealhamos durante a nossa vida de conhecimento, não. A mesma coisa que nos garante o começo da caminhada é aquilo que vai nos garantir o final dela. E por nossa experiência própria, nós devemos procurar cada vez mais conhecer e valorizar esse amor. Nós devemos ser inundados e deixar que esse amor nos impulsione cada dia mais e de forma contínua a viver não para nós mesmos, mas para aquele que morreu e que ressuscitou por nós. Irmãos, enquanto nós não entendermos a dimensão do amor de Cristo por nós pecadores, enquanto nós não entendermos a ira de Deus com relação ao pecado e o amor com que Ele nos atrai a si mesmo, o amor demonstrado por Cristo em se dar, em morrer pelo seu povo, nós não vamos ter grande consideração com relação a isso. Mas pela leitura da palavra, pela oração, pela pregação, e devemos orar para que o Senhor abra o nosso coração para isso, para nós termos compreensão do amor de Cristo. Quando nós entendemos esse amor, e isso é muito interessante, que no dia a dia nós fazemos isso. Aquelas pessoas que nos fazem o bem, nós guardamos um carinho especial por aquela pessoa por toda a sua vida, né? Muito mais o Senhor, que nos tirou desse mundo de perdição e no porvir nos livrou do inferno. E mais uma coisa que fica clara nessa passagem é o perfeito conhecimento do nosso Senhor no que se refere aos pensamentos dos homens. Quando os escribas e os fariseus começaram a arrazoar secretamente, acusando de blasfêmias, o Senhor Jesus sabia o que e quem realmente eram e os envergonhou publicamente. Esse relato de Lucas, ele nos diz que Jesus conhecia-lhes os pensamentos. Isso traz para a gente uma grande questão, tá? E que muitas vezes nós esquecemos. Mas nós deveríamos pensar
diariamente, durante todo o dia, inclusive, de que nós não podemos ocultar nada de Cristo. A Cristo se aplicam as palavras de Hebreus 4,13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos da quem temos de prestar contas. Isso é tão interessante que quem já é casado há muito tempo, muitas vezes, só de olhar para o seu cônjuge, você já sabe o que está pensando, tá? Muitas vezes a gente erra, mas Jesus, quando olha para os fariseus, eles não estavam conversando, eles estavam razoando no seu coração. Todos eles estavam, porque eles acharam um absurdo alguém chegar para um paralítico e falar: os seus pecados estão perdoados. E isso eles tinham certo, eles tinham uma convicção clara, dada pelas Escrituras, que só um perdoava pecados, que era Deus. Só que mais uma vez eles erraram muito em não reconhecer Jesus como Filho de Deus. Parece que eles tinham um bloqueio mental, tá? Porque eles sabiam também que ninguém poderia fazer os milagres que Cristo estava fazendo se Deus não fosse com ele. Então seria muito natural que, ao dizer os seus pecados estão perdoados, eles, faz sentido, porque se ele diz que é o Filho de Deus, está fazendo todos esses milagres, é uma associação natural e lógica. Mas muitas vezes as coisas que dizem respeito ao reino de Deus, elas não são naturais e lógicas, porque senão o homem receberia o Evangelho de braços abertos. Não existe qualquer palavra em nossos lábios, qualquer imaginação em nossas mentes, que ele não saiba completamente. Vamos abrir o Salmo 139. Ele começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todos. Irmãos, isso deveria nos trazer bastante reflexão no nosso coração, tá? Essa afirmação que Cristo sempre nos vê e Ele nos conhece por inteiro. Todos os dias, todos os momentos, Ele observa as nossas atitudes, pensamentos e palavras. Recordar ou conhecer essa verdade deveria alarmar os ímpios e levá-los a abandonar os seus pecados. Sua impiedade não está oculta e um dia ela vai ser completamente manifestada, a menos que arrependam, menos que eles se voltem para o Senhor. E isso também deveria causar pavor naqueles que são hipócritas dentro do povo de Deus, daqueles que confessam a Deus com os lábios, tem todo aquele procedimento de crente, vem na igreja, né? Mas essas pessoas talvez enganem os homens, mas não conseguem enganar a Cristo. Só que isso, para os verdadeiros crentes, deve trazer conforto e ânimo para os filhos de Deus, para os verdadeiros filhos de Deus, porque eles não precisam ficar preocupados que alguém está todo o tempo sabendo o que eles estão pensando, sabendo o que eles estão falando, né? Sabendo das suas intenções. Por quê?
O verdadeiro crente, ele vai ser aquele que vai estar lutando contra essas coisas e vai ter no Senhor Jesus alguém que é um amável Senhor e Salvador, que contempla a vida deles e que eles devem reconhecer que, embora sejam desprezados e zombados por esse mundo, eles são justa e corretamente avaliados pelo seu Senhor. Eles podem dizer como Pedro: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Muitas vezes, quando nós ficamos amedrontados com uma verdade dessa, é porque provavelmente nós não estamos andando em retidão. Nós não estamos usando os meios que o Senhor colocou à nossa disposição para vivermos uma vida de fidelidade nesse mundo. Estamos passando, como nós cantamos, pela noite escura da alma. Precisamos ser acordados, porque para o crente verdadeiro, saber que o Senhor Jesus olha para dentro dele todo o tempo, conhece as suas angústias, os seus dilemas, os seus sofrimentos, isso é um alento, isso é um bálsamo na nossa vida. Para aquele que é hipócrita, para aquele que é ímpio, terror. Para nós que somos filhos de Deus, alento e consolo. Irmãos, que nós possamos ter claro para nós a necessidade de corrermos para Cristo, para a cura da nossa alma, da diligência que nós devemos demonstrar nisso, e de saber que o Senhor Jesus, Ele todo o tempo está olhando e zelando pelo seu povo. Que o Senhor possa nos abençoar, nos advertir, nos instruir e principalmente consolar o nosso coração. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ministério, que foi tão rico e tão precioso, não só para aqueles que conviveram com o Senhor, mas para nós, que temos tão preciosas lições, ó Pai, a tirar e a aprender com o Senhor. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nosso coração e que possamos, ó Pai, nos dias dessa semana que se inicia hoje, lutarmos, ó Pai, diligentemente para colocar em prática a Tua palavra em nossas vidas. Que sejamos encontrados, ó Pai, despertos, que sejamos encontrados, ó Pai, atentos à situação da nossa alma e não anestesiados caminhando para a morte, sem percebermos que estamos nos perdendo, mas que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, continue sustentando, Pai, o Teu povo, para a honra e glória do Teu nome e nos ajudando na nossa caminhada até Canaã celestial. É em nome de Jesus, Teu Filho, que nós pedimos e te agradecemos. Amém.